You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. You're simply the best. Bom dia, eu sou Kenji Sakamoto, executivo da Clique TV, e hoje nós temos a honra de começar um novo programa que será um marco realmente dentro da programação da Clique TV, conteúdo UOL. Gostaria de apresentar para vocês, então, um novo colega, o titular do programa Caminhos do Sucesso, José Antônio Porcino, conhecido como Porcino. Porcino, bom dia. Bom dia, Kenji. Muito obrigado por Imagina. atender ao nosso pedido de vir nos apresentar o programa e falarmos um pouco do que vai ser essa nova fase na minha vida. E teremos então você mais uma estrela dentro de nossa constelação de grandes artistas e empresários de sucesso que vêm contar as suas experiências, né? Hoje, no programa de estreia, né, nós tivemos aí um pequeno contratempo com o primeiro convidado, né, o Porcino vai explicar daqui a pouquinho, tá? E a gente vai conhecer um pouquinho a história desse profissional especialista em treinamento corporativo, gestão de pessoas, palestrante motivacional e que já tem uma experiência de mais de 7 anos no exterior, né? Porcino, quer falar um pouquinho sobre o primeiro convidado? O pessoal deve estar aguardando, né? Por favor, por favor. Sim, o nosso primeiro convidado seria o Roberto Carmona, o primeiro convidado, o Roberto Carmona, repórter esportivo com mais de 50 anos de experiência no rádio brasileiro. É uma lenda viva hoje do rádio esportivo. E ele nos manda uma mensagem pedindo desculpas por não poder estar aqui. Ele teve um contratempo de saúde, me autorizou a falar sobre o seu contratempo de saúde e vai precisar de 15 dias de recuperação. Saiu ontem do hospital, eu estive na casa dele ontem à noite, conversamos um pouco, decidi até não gravar uma mensagem com ele, porque ele realmente não estava podendo falar muito. Mas ele deixa aqui as suas desculpas, estava muito feliz por ser o primeiro convidado e prometeu que daqui 15 dias, retornando à atividade, primeiro sábado, ele virá aqui no programa contar a sua história. Está demais, vocês vão ouvir o Carmona falando como ele começou a fazer transmissão esportiva com uma lata de tomate. Vale a pena ouvir. Excelente. Porcino, os nossos internautas, né, gostariam de saber um pouquinho sobre você, tá? Talvez quem não te conheça, dê uma olhada e fala assim, nossa, esse rapaz aí parecido com o Kenny Rogers, deve ter nascido aí em berço de ouro aí, tá? Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e como é que você começou a sua trajetória profissional. Olha, Kenji, contar um pouquinho da minha história é voltar muito no passado, mas não tanto assim. Eu sou uma pessoa de 57 anos de idade hoje. Agora, eu comecei como todo mundo naquela época, nos anos 60, começava a trabalhar. Muitos começavam como office boy. Eu tive um emprego muito especial no início, que foi onde eu aprendi a trabalhar com rotinas. Logo lá, eu nunca imaginei que um dia eu ia usar isso daí para poder ensinar rotinas e métodos para alguém. Eu era furador de botão de bolsa. O que significa? Eu tinha um tornozinho com uma peça que perfurava o botão, e se eu falhasse mais do que 3 botões na perfuração, a linha parava lá na frente e não tinha botão para colocar nas bolsas. Tinha o local certinho também. E tinha o local certinho para perfurar. Então foi meu primeiro emprego, foi o primeiro momento em que eu comecei a aprender. Eu tenho que ter procedimentos, eu tenho que ter rotina no trabalho. Isso. Logo depois disso, como eu vi que eu ia ficar com um músculo muito grande, só aprender a rotina, eu tinha 13 anos naquela época, a minha mãe falou, olha, vamos mudar um pouquinho, vamos trabalhar no escritório. Eu falei, que beleza, vou trabalhar no escritório. Fui ser office boy
E ela só esqueceu de me avisar que no escritório era a primeira meia hora, o resto do tempo todo era na rua. Mas eu também comecei a aprender a responsabilidade de trabalhar com documentações, ir para um lado, para o outro. Conhecer a Naquela cidade época, mais também, né? Porque naquela época o office boy, ele tinha um GPS na cabeça, né? Sim. Hoje a gente segue o GPS. Naquela época eu queria ir em algum lugar seguir o office boy. Né? Não tinha nem motoboy, era a pé mesmo, era de conga. É verdade. Né? E caminhando na rua. E passado um tempo, estava fazendo muito meu trabalho, passei a auxiliar de contabilidade. Então, em menos de 2 anos, eu fui do piso de uma fábrica lá dentro de um escritório de contabilidade e ser assistente administrativo. Foi assim, basicamente, que eu comecei com o trabalho. Tá. Né? Um outro dia que a gente estava batendo papo, você me comentou alguma coisa de limpador de bobinas de confecção. O que é isso daí exatamente, que eu fiquei curioso? Nessa empresa que eu fui trabalhar como auxiliar de contabilidade, ela era uma metalúrgica. E um dia chega o dono, seu chefe, e me fala: José Antônio, eu tenho que fazer uma entrega muito grande e eu não tenho a pessoa hoje aqui que faz a limpeza final da bobina quando ela sai do torno. Então ele me deu um pano, que seria o limpador, o produto que limpava, e colocou um macacão no final da linha de produção, uma caixa do lado, então eu tinha que deixar ela brilhando, bonitinha, sem nenhum resquício da produção, para embalar e ir embora. Passei 3 dias fazendo isso daí. Eu acho que daí para cá que eu tive problema de coluna, porque eu tenho que trabalhar ajoelhado. Mas são as coisas que ensinam a gente, porque a gente não tem a necessidade de falar: não, isso não é para mim, isso eu não vou fazer, isso é um trabalho que não está feito para a minha função. Não, tem a necessidade, somos uma equipe, participamos de uma equipe de trabalho, a gente tem que arregaçar a manga e tem que ir para frente, né? Tem que fazer. E isso eu fui aprendendo desde pequeno. E devo muito a esse homem, porque ele me fez conhecer a linha de produção da empresa inteirinha. Te deu a ideia do início ao fim, né? Exatamente. Então eu cheguei até a ser gerente, com 18 anos de idade, eu cheguei a ser um pequeno gerente de comercial dele. Bacana. Ainda não existia aquela célebre frase, né? É um trabalho difícil, mas alguém tem que fazê-lo. Não existia, mas eu aprendi na marra o que é um trabalho difícil, alguém tem que fazer. E tocou para mim fazer a limpeza das bobinas. E olha, não caiu dedo nenhum, viu? Foi até muito gostoso. Perfeito. Muito bom. Ursino, você é um cara muito letrado, né? Eu queria conhecer um pouquinho mais os seus estudos aí. Olha, eu comecei a pensar em estudar jornalismo, porque eu tinha um sonho muito grande. Esse sonho era conhecer o mundo. Eu sempre ouvia no rádio o pessoal falar que, olha, eu vou agora fazer uma cobertura de tal coisa em tal país. Isso lá pelos anos 70, estava já o Brasil indo disputar a Copa do Mundo no México, falava-se muito de viagens em outros países e tal. Eu ouvia os narradores esportivos, eu sou muito ligado no esporte, comentando dos países, visitando os países. Eu falei: pô, eu vou fazer jornalismo, eu quero conhecer o mundo, vou fazer jornalismo. Fiz jornalismo, fiz até o 7º semestre na FIAN, e que depois passou a ser FMU, e não consegui terminar o curso. Não consegui terminar o curso porque eu tive que trabalhar na Gessileve, e lá comecei a viajar como auxiliar de merchandising. Tranquei a matrícula. Falei: eu tranco a matrícula e volto no semestre seguinte. Eu depois percebi que muita gente faz isso. Eu tranco a matrícula, volto no semestre seguinte, o que não chega é o semestre seguinte. Então, você vai trancar a matrícula, pense 2 vezes sobre isso. E parti e mudei de área. Saí do estudo do jornalismo e fui para a área de marketing. Perfeito. Aprender no campo. E aprender com um passo, na época, anterior ao marketing que a gente faz no escritório, marketing de produto, desenvolvimento de campanhas, a trabalhar com o público fazendo merchandising. Bacana. E aí foi muito gostoso. Sim. Cursino, quando você fala Gessilever, você já entrou lá no topo lá ou não? Ou você fez alguma coisa mais trabalhosa, braçal, assim? Não, é trabalho braçal.
como auxiliar de merchandising, nome bonito, falando que eu ia ele era um passo para chegar ao marketing. Quando eu entrei, falaram, aqui está seu carro. Eu tinha um carro, recebi um carro para trabalhar, era uma Kombi. Perfeito. Falei, caramba, eu vou mexer com marketing, o pessoal me dá uma Kombi. Eu não entendi direito o porquê, né? Quando eu cheguei na Kombi, eu percebi, ela estava cheia de caixas de detergente em pó, sabonete, detergente líquido Caixas e tudo pesadas, mais. né? Caixas pesadas, cada caixa com 12 volumes, cada volume com 500 gramas, você imagina Sim. isso. Aí fui fazer meu primeiro dia de trabalho num supermercado, antigo supermercado Sé, que tinha lá na área de Interlagos. Quando eu entro, eu vejo uma pilha de detergente que ia até o teto, né? E com várias coisas de decoração. Aí chega o meu chefe, o seu Walter, e fala, essa é a sua posição de trabalho. Eu olhei para o tamanho daquela pilha e falei, eu tenho que subir até lá, eu tenho vertigem, né? Ele falou, não, você vai no estoque, descer todas as caixas do produto, trazer para cá e decorar a pilha. A tua criatividade é que vai fazer, apresentável para o público para vender. Aí eu comecei a entender o que vem a ser a compra por impulso. Porque o meu primeiro impulso era largar tudo e ir embora, porque eu não queria carregar a caixa. Mas o impulso do consumidor, eu tive que começar a ver o que os colegas já faziam, qual a pilha que o público ia mais e buscava o produto e tentar fazer alguma coisa melhor. E sempre ganhar um espacinho um pouquinho a mais para a gente. Eu carregava uma média de 200 caixas de sabão em pó por dia no ombro. Era uma aqui, duas, e duas vinha de 6 descendo escada, porque não tinha elevador, e carregando. Então, olha, eu aprendi marketing e merchandising, gente. Eu posso dizer, carregando o peso do produto nas costas. Isso sim foi um fato. Cristiano, inclusive a disposição que você coloca lá, isso é muito importante. De repente alguém puxa um lá e derruba tudo. Exatamente. Então você tem que saber até a disposição correta. Tem que saber até a disposição. Eu me lembro uma vez que nós fomos fazer um lançamento de um amaciante e eu tive que sair de São Paulo com essa mesma Kombi e ir até Barretos buscar um monjolo, trazer essa roda de monjolo para o supermercado. Aí nós fizemos toda uma ligação numa garrafa desse produto que ficava lá em cima, com uma bombinha despejando água colorida na cor do produto, fazendo o monjolo girar, caindo do lado e toda na área do lado o produto para ser pego pela consumidora. O que a criançada fazia a mãe comprar esse produto é incrível. Sim. Porque eles queriam ficar perto. Ficou lúdico, né? Ficou lúdico. E isso, gente, é uma coisa muito bonita. É você aprender a teoria da faculdade, a teoria dos ensinos da faculdade, na prática, entendendo o público, vendo o que ele está fazendo, vendo a reação e a sensação dele, olhando os olhos do teu cliente e poder aplicar isso daí no trabalho. Foi fantástico. Daí passar para o marketing de produto foi um pulo. Aí sim eu entendi meu chefe. Você agora está pronto para fazer trabalhos de marketing de produto. Eu já entendia o meu consumidor. Porcino, você falou uma coisa muito importante. Como o local físico, a disposição, a forma como que você apresenta, né, influencia na compra por impulso. O internauta faz uma reflexão pequena da seguinte forma: você vai no supermercado antes de almoçar, com fome, você vai comprar certamente mais coisas do que você teria planejado comprar. É isso, Porcino? Exatamente, é isso. E vai num restaurante onde servem pratos de comida quilo. Os pratos estão sempre muito bonitos, bem apresentáveis. Se você vai num restaurante onde as bandejas não estão sendo abastecidas constantemente, provavelmente você vai uma vez, 2 vezes e vai embora. Você vai naquele onde tem aquela menina bem apresentável, com a sua gorrinha no cabelo, com luva, seu avental, e abastecendo e deixando a apresentação bonita, os seus olhos começam a comer muito mais daquilo que você necessita. Por isso que eu estou fazendo regime. Por isso que eu já emagreci 14 quilos. Porcino, na FIAM, né, conta um pouquinho sobre o projeto de rádio experimental. Na época que eu fazia jornalismo, eu tinha muito contato com o reitor da escola. E eu falei para ele, olha, eu adoraria fazer um trabalho voltado à comunicação com o nosso pessoal. A gente faz jornalismo,
Só que ninguém comunica nada aqui na escola. Esse era o início da FMU, era né? Não, era já próximo à passagem de FIAM para a FMU. Entendi. Ele falou, ok, eu te dou um espaço para você preparar tudo isso daí. Então eu fui para a coxia do teatro, me deu os equipamentos, falou, se você produzir pelo menos 4 programas para a gente soltar 2 vezes por semana, em 3 horários aqui na faculdade, você pode continuar com esse programa e com essa rádio experimental. Porque hoje ela existe, e hoje já tem sua tecnologia e tudo mais, mas Perfeito. o primeiro programa, eu me lembro, fui eu que fiz. Nem sei se está marcado nos anais da faculdade, se está registrado, mas nós falamos sobre Antônio Maria, sobre Dolores Duran, contando a história do romance dos dois, contando a história da ligação deles à música, à criatividade, à facilidade de interpretação de Dolores Duran, e por incrível que pareça, os estudantes adoravam. Sim. Aí depois a gente começou a falar um pouco de teatro, falar um pouco de poesia, um pouquinho de arte, sempre algo voltado à cultura. E aí, quando eu saí da faculdade... Isso era propagado também no lanchonete, corredor? Em lanchonete, nosso primeiro sistema de transmissão foram 4 caixas alto-falantes. Né? Não era nem caixa acústica, era alto-falante ligado na lanchonete, e eu pude perceber que pela segunda, terceira semana, e a gente não jogava o programa, era a nossa forma de pesquisa, né? O pessoal já veio perguntar, o que aconteceu? Vocês não produziram nada? O que vai ter? Qual é o próximo programa? Então nós percebemos que estávamos no caminho certo. Pesquisa de público, né? Perfeito. Pesquisa de audiência. É. E os internautas estamos assistindo, né? Estamos falando de uma década, 70, em que não existia internet. Então a pesquisa tinha que ser muito acurada. Você tinha que buscar os jornais atuais, jornais mais antigos, você tinha que buscar revistas, exigia um trabalho de pesquisa mais intenso, né? Exatamente, exatamente. E o trabalho de pesquisa era feito praticamente face to face, não tinha jeito. Você tinha que estar junto com o teu ouvinte, junto com o teu cliente e saber o que ele pensava. Hoje a gente ainda tem isso, porém com a internet eles têm condições de responder massivamente via sites de pesquisa, quer dizer, a amostragem é mais rápida, mas ainda exige muito do contato, olho no olho, com o teu consumidor, em qualquer área, qualquer segmento. Tá bom. Por sinal, quando estava ainda na via de futuro jornalista, né? Então você falou de rádio, né? Deu vontade de fazer teatro também, não? Fazia? Olha, eu fiz, foram 1 ano e meio muito gostosos, onde nós fazíamos teatro infantil. Nós tínhamos um grupo de teatro amador na FIAM. A faculdade foi excelente para mim. Eu posso não ter terminado o curso de jornalismo, mas eu mexi com rádio, mexi com comunicação, mexi com a criação, com a produção de programas e também fui produtor de teatro amador. Nós viajamos São Paulo inteiro, viajamos alguns estados no Sudeste com teatro infantil, e a nossa forma de medição, se estávamos agradando ou não, era se a criança está sorrindo e está aplaudindo, ou se ela está chorando no momento que ela tem que chorar, é sinal que o personagem está bom, que o roteiro está bem e que a mensagem foi bem dada. Porque a criança, quando nós trabalhamos com ela, é muito simples. Ou ela gosta ou ela não gosta, não tem meio termo. Ela reflete imediatamente, né? aflora aquele sentimento dela. Pronto. Perfeito. Então não tem como você falar, não, o programa foi mais ou menos bom, ou a peça foi mais ou menos boa. Para a criança, ou ele é bom ou ele é ruim, não tem jeito. Você falou uma coisa interessante, porque a criança ela é verdadeira, né? Exatamente. Então, no seu sentimento. Agora, agora nos adultos a gente tem alguma surpresa, por exemplo. Teve uma ocasião que eu li uma reportagem da Paulo Tranco, quando ele estava vivo. O script da peça é o mesmo todos os dias. Né? Ele contava que tinha ocasiões que ele contava uma anedota, piada, e o teatro inteiro caía abaixo. E no outro dia ele contava e ninguém ria. Então dava a impressão que lá na entrada todo mundo combinou, falou, hoje nós não vamos rir. Coisa interessante, né? Mas o caso da criança realmente é muito espontâneo. O caso da criança é a espontaneidade. O caso do público adulto, num caso como esse também, tem muito da espontaneidade,
mas tem muito da empatia, do momento, do estresse que viveu naquele dia. Então, Exato. muitas vezes, o esforço para você fazer um adulto rir, gostar, participar, é um pouco maior, porque você está mexendo não somente com o intelecto dele, mas com aquele momento de saída de estresse e entrada numa zona de compreensão do que está acontecendo ao seu redor, e dependendo também do tema que você está apresentando numa peça de teatro, né? Se ele é muito pesado, claro, o pessoal vai ter reações um pouquinho diferentes. Se eu for participar, assistir uma peça de teatro com piadas muito pesadas, eu não sei se eu teria uma reação tão agradável. Entendi. Eu gosto da piada mais inteligente, eu gosto da piada um pouquinho mais lúdica, mas não tão agressiva, né? Entendi, perfeito. Então isso mexe com o intelecto da gente. Tá bom. Luciano, e nós vamos falar muito da temática, né, do programa em si, que é o sucesso. E aí, quando a gente fala em sucesso, realmente ele envolve aí, no caso dos empresários, o mundo corporativo. Tá? Fala um pouquinho da sua entrada no mundo corporativo. Olha, quando terminei a época de teatro, eu cheguei em casa, o teatro desde aquela época não dava dinheiro para muita gente, né? Eu cheguei em casa com uma mão na frente e outra atrás, fiquei 3 dias dormindo, e meu pai me acordou e falou: filho, está na época de você trabalhar de verdade, vai procurar um emprego. Me jogou um jornal de domingo, daqueles que tem classificado de emprego, desse tamanho o jornal, só de classificado, e me colocou na mesa de castigo para ler. Você vai ler isso aí. 23 anos na época, né? 23 anos na época, para ler. Então você imagina, um rapaz de 23 anos com o pai do lado, lendo um jornal de classificados procurando emprego. Eu entrei numa empresa de pneus, né, que me chamou a atenção, que também dava carro e podia viajar pelo Brasil. Fui ser inspetor de pneus. Okay. E lá, sendo inspetor de pneus, eu comecei a fazer trabalhos de borracheiro, trabalhos de mecânico, comecei a aprender sobre suspensão. Ou seja, Você sabe trocar um pneu com facilidade, então? Hoje sim. Não sei se ainda troco com facilidade, né? Mas até 1 ano e meio, 2 anos atrás. Você sabe bem. Sim, né? Quando veio, inclusive pneu, eu estou falando de pneu de caminhão, pneu de ônibus, pneu agrícola, não estou falando de pneu de passeio, não. Estou falando do pesado mesmo, aquele pneu que você fica parado do lado dele, ele te bate na tua cintura, o agrícola que vem no ombro. Então, isso daí eu aprendi a trocar muito, visitei usinas, visitei fazendas, trabalhava com a manutenção dessas empresas, o que me provocou a aprender um pouco mais sobre produto, sobre características de produto, sobre características do cliente, que no caso eram os veículos, e como unir as coisas. E aí eu comecei a verificar a forma como me ensinavam e como eu poderia facilitar esse ensinamento para as outras pessoas. Foi aí que eu comecei a gostar do treinamento. Bacana. E aí eu comecei a trabalhar com treinamento. Legal. Puxa, e quando você levava, sei lá, 1 hora para trocar um caminhão um pneu aí desses de caminhão ou de trator aí, e você assistia uma Fórmula 1 lá, e o pessoal trocava o pneu em alguns segundos lá, não ficava meio chateado, não? Falava, pô, alguma coisa... Muito chateado. Eu pensava, por que não me dão essa equipe e por que me dão essas ferramentas? Porque seria muito mais fácil para a gente trocar. Mas hoje, na Fórmula Truck, o pessoal até tenta fazer isso daí, né? Eu falei, pô, agora que tem Fórmula Truck, tem ferramentas, tem equipamentos, tem tudo, eu já não estou mais na área. Fazer o quê? Mas é bem lembrado. Tá. Quando a gente pergunta sobre primeira aula, essas coisas, normalmente o pessoal já fala sala de aula, né? Você me comentou um dia sobre sala de aula num ônibus. Isso é verdade mesmo? Grande lembrança essa. E isso eu devo, eu estou citando o nome das pessoas, porque realmente essas pessoas foram marcantes na minha formação profissional. Isso eu devo a 2 pessoas, Osmar Toselli e Pedro Moton. Osmar Toselli chegou para mim e falou: você vai viajar até Campo Grande, vai visitar essa frota e você vai dar sua primeira aula lá. Como fazer manutenção de pneu e dirigir com segurança. Eu fui para Campo Grande, dirigindo uma Brasília branca, ano 78 mais ou menos,
uma velocidade fantástica, top de 100 km por hora. Né? Barulho Imagina. dentro do carro? Nossa, fantástico, fantástico. A gente aumentava o som do rádio, fita cassete, não tinha CD, não tinha nada. E fomos embora. Não, e também algumas estradas lá não pega rádio. Não pega. Exato. Não pega rádio. Então a gente viajava uma boa parte do tempo sem ouvir nada. E fui eu e o Pedro Moton para lá, slide, aqueles de vidro ainda, foi para Nanquim, né? E fomos dar a primeira aula. Chegamos lá, onde que fica a sala de treinamento? O rapaz apontou no fim do estacionamento. Nós procuramos, não tinha nada. Mas tem um ônibus lá. Sim, já está preparado, tem até a tela. Rapaz, Campo Grande, 11 horas da manhã, uma lua de 34, 35 graus fora, dentro do ônibus sem ar-condicionado, estavam seus 42 graus, entraram 20, 25 motoristas e o Pedro foi dar a primeira aula. Eu falei, Pedro, eu nunca dei aula na vida de pneu, vai ser a primeira. Ele falou, senta aí e veja. Então eu assisti a primeira aula, cada aula 40 minutos. Assisti a segunda, entraram mais 20 pessoas, o terceiro grupo entrou. Aí ele chega, eu quero apresentar para vocês o seu instrutor. Eu olhei para a cara dele e falei, você não vai fazer isso. Ele falou, já fiz. O Porcino vai me dar aula. E daquela época começou a me chamar esse dia ele começou a me chamar de Porcino. Eu deixei de ser José Antônio para ser Porcino no mundo corporativo. E eu dei minha primeira aula. Além da temperatura, tinha o suor do desespero de estar falando pela primeira vez. Mas foi fantástico. A hora que acabou, saí correndo e fui para o banheiro. Mas foi muito bom, foi muito gostoso. Daí para frente foi tranquilo. Daí para frente não parei mais. Tá, ó. Ô Porcino, e falando em idiomas, como foi a sua primeira aula de espanhol? Isso foi uma trampa que me hicieron. Uma trampa, um grande argentino, o senhor Gustavo Rifili. Foi em Campinas. Em 84, por essas aulas que eu dava no Brasil todo, ele tinha o primeiro grupo de analista de pneus espanhol. De língua espanhola, desculpa. Certo. Né? Então, tinha gente de todos os países aqui da América do Sul e eu ia dar aula de mecânica. Então ele falou, olha, mecânica, não se preocupa muito, você mostra as peças, eu te escrevo como é o nome da mecânica, da peça em espanhol, você fala, ele me treinou a falar e tudo mais. E eu caí na primeira do Pedro Moton e caí na segunda dele. Fui para dentro da sala de aula, ele dando aula, e eu só mostrava, falava uma coisinha ou outra, ele traduzia, aí entra a secretária dentro da sala, num hotel em Campinas, um hotel 5 estrelas, e a secretária chega para ele e fala, tem um telefonema para o senhor da direção da empresa. Ele sai, Porcino, por favor, dá para você continuar a aula para mim com ele, são 5 minutinhos só. Já não era mais slide, eram transparências, né? Então eu ia trocando as transparências em espanhol, falando com o pessoal, 5 minutos, o relógio lá na frente, eu olhava, 6, 7, 8, 10, 15 minutos, o homem não veio, eu continuei a aula. Né? O exercício que eu tinha dado para as pessoas já tinha terminado, então eu continuei a aula, fui no portunhol tranquilo. Saí para o coffee break, fui na sala dele, olhei e falei, já terminou o telefonema? Ele falou, que telefonema? Eu falei, como? O diretor veio, chamou o senhor não voltou para a aula? Ele falou, não, isso eu tinha combinado já com a secretária para deixar você lá dando aula, porque senão você nunca ia começar a dar aula em espanhol na tua vida. Sim. Foi a primeira aula de espanhol, porta de entrada para ser transferido para o México. Um ano depois eu estava dando aula no México. Nunca mais esqueço que eu devo agradecer esse homem, porque minha vida internacional estava começando naquele dia. Beleza. Então foi aí que você começou a sair para o exterior, então. O México foi a porta de entrada? O México foi a porta de entrada. Depois desse trabalho que eu fiz com ele, depois de estar dando aulas toda semana em um outro idioma, o pessoal começou a pedir, olha, manda o Porcino para dar aula aqui, porque eu não tenho condição de mandar 10 funcionários para o Brasil, então é mais fácil mandar o Porcino aqui, a gente paga a despesa, paga tudo. Aí fui, primeira aula foi em Lima, Peru, logo depois foi em La Paz, na Bolívia, e eu precisei ficar em La Paz, na Bolívia, o primeiro dia parado no hotel, né? Porque 4.000 e poucos metros de altitude. Sim. Cheguei, peguei minha mala, carreguei 5 metros, pus no chão e falei, daqui eu não saio. Não consigo dar mais 2 passos. Daí para frente,
eu comecei a tomar uma atenção muito grande e me preparar para a cultura de cada país que eu ia visitar. Maravilha. Isso é um grande aprendizado. Exatamente. Né? Então não é simplesmente chegar e falar, oba, sou um brasileiro que veio aqui ensinar. Não. A gente vai ensinar, mas a gente vai aprender muito com eles para poder ensinar o que realmente eles precisam aprender. E aí, cada viagem eu procurava conhecer tudo de todos os países. Maravilha. Bacana. E quando que mudou para o Grupo Continental de Pneus? Eu mudei para o Grupo Continental de Pneus já vivendo no México, tinha acabado o meu contrato com a primeira empresa, vim para o Brasil, né, de volta, cheguei aqui, estava mudando o Collor, estava por sair ou não sair, com aquele plano econômico dele e tudo mais. Eu olhei para minha esposa e falei, nós vamos encarar essa? Ela falou, não, vamos voltar para o México. Você volta comigo? Volto. Falei, então tá bom, vamos voltar. Peguei meu filho, botei ele dentro do avião, liguei para um amigo lá no México, falei, meu filho está chegando no voo de amanhã, pega, já leva para a escola, eu chego em uma semana com a menina e com a minha esposa. Voltei. Chegando lá, uma mão na frente, outra atrás, sem emprego, sem nada. Eu liguei para o presidente da General Tire na época, que eu tinha trabalhado com ele no Brasil, e falei, estou precisando de emprego. Mas eu não tenho General Tire no Brasil mais. Eu falei, não, estou vivendo no México. Ele falou, então espera 48 horas que eu vou arrumar um posto para você. E fui ser gerente de treinamento do General Tire no México. Excelente. A General Tire é uma empresa do Grupo Continental na época. Perfeito. Porcino, nós vamos ter um intervalo daqui a pouco, mas eu queria o seguinte, essa daí não pode deixar de contar, tá? Que negócio é esse de empurrar avião? Isso foi no Equador já. Gente, eu fui fazer um trabalho de desenvolvimento de produto no Valle del Cauca, no Equador. E lá você só chegava com o avião do exército. O aeroporto era pequeno. Quando o avião estava chegando, tocava uma sirene, porque as vacas já estavam acostumadas, elas saíam das laterais do aeroporto para o avião poder descer. Quando ia subir, a mesma coisa, e porque tinham os índios e todo mundo atravessando. E as vacas tinham procedimento. Elas tinham procedimento, elas foram treinadas para isso. E eu percebi que na hora da gente entrar no avião para decolar, para ir embora, todo mundo deixou sua bagagem do lado e foi até o avião. Não tinha nesse aeroporto aquela maquininha, o tratorzinho que levava o avião até a ponta da pista para ele poder começar o seu recorrido, né, em espanhol, para poder decolar. Eram os próprios passageiros e o próprio pessoal da aeronáutica que empurrava o avião. Eu tenho fotos, um dia eu vou trazer para mostrar para todo mundo, empurrando o avião. Um livro, coloca essa foto, que é inusitada, né? Olha, incrível, eu empurrei um avião para poder decolar. Eu conto isso daí, mas eu tirei a foto. Eu estava lá naquele grupo empurrando o avião. Decolamos, e depois tem uma historinha gostosa também da chegada no outro aeroporto, e mais 45 minutos de barco para poder chegar no acampamento na selva amazônica equatoriana para desenvolvimento de um produto. Essa também é muito bacana. Bacana. Pessoal, nós vamos fazer então um rápido intervalo aí de caminhos do sucesso, né? Vocês veem que vai ser um programa realmente muito gostoso, porque ele muitas vezes foge à regra, né? Os executivos vêm aqui e contam pontos de vista pessoais vividos, né, intensamente muitas vezes, né, na sua trajetória, mas que de qualquer forma nós tiramos lição de tudo. Tudo que acontece para a gente sabe, vai incorporando nossas crenças e valores e fazendo com que aquilo possa ter uma utilidade melhor, né, assim, mais ampla de visão aí nas oportunidades que a vida nos dá. Okay? Então nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o apresentador Porcino, que hoje é entrevistado. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say.
Olá, gente. Eu, Solange Frazão, quero fazer um convite muito especial a você. Assistir o meu programa aqui na Clique TV, toda segunda-feira, das 2 às 4, ao vivo. Te espero. Tchau. Oi, gente, eu sou a Patrícia Liberato, tô aqui na rádio e é o seguinte, a partir de agora, todas as quintas-feiras, a partir das 23 horas, a gente tem o Tá Tudo Liberato aqui na Clique TV da UOL. Vários convidados, meus amigos, vindo para poder bater um papo bem legal com a gente. Então, não esqueça, toda quinta-feira, a partir das 23 horas, aqui na Clique TV. Um beijo para vocês. Até mais. Olá a todos, somos da equipe Go Blue, estamos aqui todas as quartas-feiras às 16 horas na Clique TV. Conversando sobre investimentos em bolsa de valores, renda fixa, educação financeira e trades. Inclusive, nos meses de março e abril estaremos falando sobre imposto de renda. É isso aí, assista. Quartas-feiras às 16 horas aqui na Clique TV. O negócio é o seguinte, agora todos os sábados, assim que meu programa acaba na Rede TV às 19h45, você pode me assistir e acompanhar o programa na íntegra aqui, na Clique TV. Um beijo pra vocês. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. Hang on every word you say. You're simply the best. Better than all the rest. Olá, internautas. Eu sou Kenji Sakamoto. Tenho a honra de hoje apresentar para vocês o entrevistador do programa Caminho de Sucesso, né? Quem assistiu aí a primeira parte do nosso bate-papo aí, bastante interessante, deve ter se divertido bastante, deve ter desopilado o fígado, né? E é uma das propostas aí do nosso programa aí, né? Priscila, fala pra gente essa história aí do barco do Vale del Coca na selva amazônica equatorial. Olha, foi muito interessante, porque depois de empurrar um avião para chegar até lá, chegando nós tínhamos que andar mais 45 minutos de barco até o acampamento da Gutierrez para poder fazer o desenvolvimento do produto, né? Então, estávamos eu, um engenheiro químico e um engenheiro de produção da empresa. Quando chegamos, vocês vão de barco, ok. Nós chegamos, era uma lanchinha pequena, cabiam 5 pessoas, um indígena para dirigir, o rio com muitos bancos de areia, né? E já me preparando para 45 minutos dentro da água, nesse barco. Eu vi que os equatorianos foram para trás e se cobriram com capa. Mas Você só ficou com um na sol primeira fantástico. Aí eu fui para a primeira classe, coloquei um banco aqui na frente, sozinho, estiquei as pernas, não coloquei nada, óculos escuros, passei um protetorzinho no rosto e ó, vamos embora. Uma visão E o 360 camarada graus naquela bonita, lanchinha né? lá, e escapava dos bancos de areia, vai para cá e vai para lá, me sentindo uma Fórmula 1 de barco, né? Dali a pouco eu estou olhando lá no horizonte, eu vejo assim um redemoinho, e eu perguntei para o equatoriano, o que é aquilo? Ele falou, vento, areia. Eu falei, tá bom, vento, areia, não vai acontecer nada. E o barquinho indo na direção do vento e da areia. Dali a pouco uma pedrada assim no meu ombro. Senti a pedrada, eu falei, quem que atirou essa pedra? Que eu olho e fixo direito, não era pedra, era chuva. E uma chuva muito forte. Então o barco indo em velocidade alta, contra a água que chegava em velocidade alta com chuva, aquela água batendo no meu corpo, eu não tinha proteção nenhuma, comecei a ficar preocupado com o motorista do barco atrás de mim, né? E eu queria sair da frente dele para ele poder enxergar o caminho.
Eu olhava para trás, eu fazia isso daqui e eu vinha para o mesmo caminho. Eu fazia isso, ele me seguia. Na quarta vez eu virei para trás e falei, escuta, eu estou tentando liberar espaço para você poder olhar. Falou, brasileño sin vergüenza, quédate parado, por favor, que se te mueves no veo, porque a água viene em meu rosto. Eu, meu Deus, agora virei guarda-chuva e protetor de motorista de barco na chuva. Cheguei ensopado. Bacana. Quer dizer que você se tornou referência, pelo menos motores do barco. Me tornei referência. Toda vez que chovia, ele perguntava, cadê o brasileiro para me proteger, né? E virei piada também do pessoal. Perfeito, Tá? mas fantástico. Tudo foi muito bacana. Foi uma história. Onde mais você viveu? Olha, além do Equador, eu vivi na Colômbia, vivi na época do Sendero Luminoso. Eu vivi 2 meses lá. Depois que eu saí 2 vezes de 2 clientes e 1h30 depois estouraram bombas nas imediações, eu pedi transferência. Foi quando me mandaram para Quito e eu fui morar no Equador, atendendo a mesma região. Vivi também na Colômbia, prestando serviços para as empresas na Colômbia. Lá era a época do Escobar. Perfeito. Então tudo quanto foi guerrilha eu passei por perto, né? E eu estava vivendo essa história num livro aí, né? Nós vamos, eu acho que o seu convite para contar essa história toda num livro, eu vou começar a aceitar, viu? Tá perfeito. Quando eu cheguei no México também foi na época do terremoto, daquele terremoto grande no México. Então cada vez que estava acontecendo alguma coisa no país eu passei. Na Argentina eu vivi na época da mudança do plano econômico, foi muito bom, foi uma experiência fantástica. Mas não é época da hiperinflação, né? Foi nessa época. Foi nessa época. Eu fiquei 1 ano antes e 6 meses depois durante a hiperinflação. Voltei para o Brasil, peguei um cargo de gerente de Customer Service para toda a América Latina, desenvolvi essa área, esse departamento para a empresa. E pelos resultados me convidaram para ir para a Alemanha. E eu aceitei. Bacana. Aí eu falei, pera, Alemanha, eu só falo inglês e espanhol, vou ter que aprender alemão. Cheguei lá, em novembro de 2002, sozinho. Em Hannover. Em Hannover, com um frio danado, sem falar uma palavra de alemão, me virando no inglês com todo mundo. Foi uma experiência fantástica. Lá eu aprendi com um diretor executivo chamado Hans Schaber, uma coisa muito bonita. Ele chegou para mim e falou, Mr. Porcino, I will teach you to have the helicopter view. Eu falei, bom, você quer que eu aprenda a ter uma visão de helicóptero? Não entendi. É a visão da águia, né? É a visão da águia. Aí ele falou, até hoje você foi um excelente gerente operacional de tudo que você criou. A partir de agora, você vai ser um gerente estratégico e você vai cuidar do marketing internacional da Continental na área de pneus. E a minha faculdade foi realmente em Hannover durante 1 ano com esse homem. Tudo de planejamento estratégico, operacional, tático, gerenciamento de gerentes e diretores, executivos, eu aprendi com ele. Como perceber, como escolher até a letrinha que vai na lateral de um pneu para ela dar uma identificação correta, esse homem ensinou. Então, tudo a respeito de estratégia eu aprendi aquela frase, hoje eu vou te ensinar a ter a visão da águia. Perfeito. Obrigado, Dan Schaber, porque até hoje eu uso essa frase nas minhas palestras e falo para todo mundo. Você quer ter sucesso, você quer realmente chegar em um lugar na sua carreira, aprende desde o piso, passe fazendo, faça e siga as fases normais sem pular nenhum degrau para você chegar no top. Você chegou no top, você já tem uma experiência tão grande, você já tem uma capacidade tão grande de compreensão e entendimento do teu negócio, do teu mercado, da tua carreira, dificilmente você vai errar. Perfeito. Você falou também Kuala Lumpur, na Malásia. Kuala Lumpur, na Malásia, foi gostoso, porque depois do trabalho que eu fiz na Alemanha, eu comecei a ser convidado para visitar o Sudeste Asiático. E me levaram para Kuala Lumpur para visitar a fábrica. A primeira coisa que fizeram foi dizer-me, olha, você vai trabalhar com 4 culturas diferentes lá. Tanto de trabalhar com o japonês,
com o chinês, com o malaio e com o indiano. Perfeito. Então, nesse momento, eu sentei, quando eu voltei, sentei, olhei para o meu chefe, o Sr. Chaber, e falei, o que eu faço? Porque são culturas totalmente diferentes, são reações totalmente diferentes. O chinês é incrível, ele é workaholic, ele começa a trabalhar às 6 horas da manhã e para às 5 para 6 no dia seguinte, ele não para. E com uma energia... E uma energia que esse homem não cansa, essa mulher não cansa. E você pergunta uma coisa para eles não precisam de hard disk do computador, está tudo aqui, o camarada sabe dia, data, hora, o que acontece, ele tem uma lógica de procedimento, uma lógica de tempos e movimentos fantástica. O japonês é a mesma coisa. O malaio, ele já gosta de operacionalizar mais as coisas que o chinês está desenvolvendo, que o japonês está desenvolvendo, e o indiano a mesma coisa também. Mas as religiões, elas se mesclam com o trabalho. Então eu tive que aprender a respeitar o horário da reza, a respeitar o horário do descanso, a respeitar o horário do almoço. Eu tive que perder aquela aceleração do brasileiro de querer fazer as coisas rápido, e também do alemão, na sua rigidez dos processos, para me adaptar de como pegar tudo isso, colocar num país com uma característica tão especial, que é a Malásia, e utilizar as competências de cada etnia. Aí é que foi a parte mais gostosa desse trabalho, que foi realmente dar a quem de direito a sua responsabilidade, a sua função naquilo que ele era melhor. E isso me ensinou a ter uma compreensão das pessoas, dos fatos, das ações, dos porquês das religiões, dos porquês da sociedade ser daquela maneira, fantástica. Foi uma experiência fenomenal. E Kuala Lumpur é um país especial. É um país que é calor o ano inteiro, o dia todo. Na época do inverno tem a chuva das 4 e a chuva das 5. A Fórmula 1 faz a corrida no horário da chuva exatamente para dar aquela emoção para a gente, se vai ter corrida ou não, né? Mas é uma coisa muito boa, muito fantástica. E tinha aquelas 2 torres que eram as maiores do mundo também, né? Exatamente. Eu cheguei só até a metade da torre. Como eu tenho vertigem, até a metade eu fui, mas minha família foi até lá em cima, passeou, quando iam. E uma coisa gostosa de quando você vai viajar e vai morar no exterior, porque esses 17 anos que ele falou, não é que eu ia para o exterior, a família ficava aqui e eu voltava. Família, móveis, os cachorrinhos foram junto o tempo todo. Então, a minha filha saiu do Brasil com 3 anos de idade e voltou com 22. Meu filho saiu com 6 anos de idade e voltou com 26, eu estou mais ou menos assim na conta, mas conseguiram uma riqueza fantástica. Sem dúvida. Cada um deles hoje fala 4 idiomas, puderam escolher bem a sua faculdade, estão formados naquilo que eles gostam. E minha filha é formada em turismo, não sei porquê, acho que ela puxou um pouco o pai, né, que viaja para tudo quanto é lado, mas até no lado pessoal foi muito vantajoso. E Kuala Lumpur foi muito especial, até para ela, para a menina. E talvez, Porcino, a palavra mais indicada aí para tudo isso daí é adaptabilidade, né? Adaptabilidade é essencial. Por isso que quando eu faço minhas palestras, faço minhas conferências, eu sempre falo para o meu público, gente, não adianta nós querermos impor aquilo que a gente quer fazer. Nós temos que adequar aquilo que nós queremos fazer à característica e à especialidade, à particularidade de cada país. Quando você consegue trabalhar com as pessoas, compreendendo por que elas fazem algo, por que elas agem de determinada maneira, fica muito mais fácil de você fazê-las compreender aquilo que você quer. E fica muito mais fácil de você conseguir resultados para aquilo que você está procurando, dentro de uma função, dentro de um departamento, dentro de uma produção, de um marketing, seja a área que for que você atua. Primeiro compreenda quem está do teu lado, primeiro compreenda as reações de quem está do seu lado, primeiro entenda aquilo que essas pessoas estão buscando, e aí sim que você pode fazer
a aplicação de tudo aquilo que você quer aplicar dentro da sua empresa. E isso, para quem trabalha com consultoria, para quem trabalha com treinamento, é o início de um caminho de sucesso. Perfeito. O Porcino, nosso bate-papo está muito gostoso, quer dizer, uma aula fantástica aí, né, de garra, de determinação, né, de adaptabilidade das coisas. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, desse programa aí que se Olha, hoje. O programa, eu tenho muita esperança de que ele possa trazer muita coisa boa para os internautas. Contar as histórias de vida de pessoas que hoje são referência no seu segmento. O time está ótimo, o time de entrevistados está ótimo. Nós vamos ter, posso citar alguns já? Por favor, por favor. Nós vamos ter a Cristina Franco, vice-presidente da BF, nós vamos ter a Giovana Donella, que é CEO do Grupo Multi, o seu Carlos Martins, que é o CEO do Grupo Multi, presidente do Grupo Multi, que tem mais de 5.000 escolas profissionalizantes no Brasil e no exterior. Nós vamos ter Éder Luiz, Roberto Carmona, Juarez Soares. É uma quantidade de gente que, para chegar onde está, tiveram que correr bastante e ralaram bastante. E a mensagem que eu deixo é, gente, Carlos Drummond de Andrade dizia, tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. Sabe o que significa isso? Seja qual for o tamanho da pedra, pedregulho ou uma pedra grande, aprenda a tirá-la do caminho ou transpor essa pedra. Você aprendendo, você analisando isso, você chega lá. Eu estou chegando, eu esperei 34 anos para ter um programa de televisão, para ter um programa, e estou aqui hoje, depois de 34 anos. Eu espero que você consiga em muito menor espaço de tempo. Perfeito. Não, e você chegou num momento bom, né, que é a Clique TV Conteúdo UOL. Estamos aí com 15 milhões de acessos mensais, né? Então, um número bastante respeitável. Nós temos um público bastante seleto, de 60% classe A e B, 40% classe C. Né? Somos assistidos nos países de língua portuguesa, basicamente Portugal, Angola, Moçambique, Macau. Brasileiros estão no Japão e outras partes do mundo, né, que estão se sentindo privilegiados por ter um programa dessa natureza comandado aí por você. Então, os nossos agradecimentos aqui da direção da Clique TV num programa tão importante quanto esse caminho de sucesso. Porcino, deixa teus contatos aí para o pessoal, por favor. Olha, eu tenho o blog do Porcino.com, esse blog já está no ar. Temos o e-mail jantonioporcino@gmail.com. Fala que é Porcino com U mesmo. Porcino é com U mesmo. Tem gente que pensa que eu sou o irmão erótico da viúva porcina, mas eu não sou. jantonioporcino@gmail.com. Esses são os dois contatos que vocês podem encontrar, ou mesmo aqui na redação e produção da Clique TV. Pessoal, entre em contato comigo rápido também. Tá bom. Ô, Porcino, nós já estamos aí finalizando o programa. Foi assim, eu me sinto privilegiado aí por ter sido convidado aqui para fazer a apresentação sua, né? E eu gostei quando você citou de novo, né, sobre as pedras que aparecem na nossa vida, né? Então, quando você tiver uma pedra no sapato, você tira a pedra, que realmente vai melhorar, né? E se em determinado momento você precisar de outras pedras, pega a pedra de gelo, coloca num copo e toma um whiskinho lá, né, relaxante, assim, que vai fazer bem no momento realmente propício. Exatamente. E existem pedras e pedras que a gente deve saber utilizar em todo momento. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui também, nesse primeiro dia de estreia. Família que ajudou, a gente sempre tem que agradecer. Edno de Souza, que me apresentou você. Perfeito. Giovana Donella, que estava com ele. Marcelo, que abriu as portas também, e a pessoa que fez essa vinheta agradável que você vai ver daqui a pouco, Fernando Tuma. Cara, ficou sensacional. Muito obrigado, espero vocês no próximo sábado, onde eu vou estar entrevistando Edno de Souza, responsável por ter me trazido aqui e ter me apresentado a todo esse pessoal classe A da Clique TV. Até lá, obrigado, e não perca Caminhos de Sucesso todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã. Conto com a tua assistência. Perfeito.
Então, internautas, um maravilhoso final de semana para todos, tá? E um caminho edificante por toda a sua vida. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. You're simply the best.